City campeão da UEFA Super Cup, o que era esperado aconteceu, porém de maneira muito mais difícil do que se imaginava. O City venceu nos pênaltis o Sevilla depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, e eu diria que, como eu li isso em um grupo que eu participo sobre futebol, é uma espécie de humilhação moral esse empate com o Sevilla, essa vitória nos pênaltis. E faz um certo sentido. Cara, o Sevilla fez o jogo dele, o Sevilla se protegeu do início ao fim, o Sevilla baixou suas linhas em boa parte do tempo, até conseguiu incomodar o City em alguns momentos, avançando suas linhas de marcação, porém é um time que prezava mais defender e atacar no contra-ataque, em velocidade, na transição rápida. E conseguiu fazer isso muito bem, principalmente no primeiro tempo. Teve oportunidades, uma ou duas claras de gol, fez uma com o En-Nesyri num cruzamento, se não me engano, do Ocampos. O En-Nesyri sobe sozinho, de cabeça, no meio da área do City. Gvardiol e Ake mal no lance. O En-Nesyri é mais alto do que os dois, então eles precisam até mais de tempo de bola para acompanhar um cara mais alto. Falharam e o Sevilla abriu 1-0, mas era um City que não conseguia encontrar espaço na defesa bem montada do Sevilla e ficava tocando bola, rondando a área do Sevilla, mas sem conseguir acionar o Haaland. Isso é algo novo para o City? De maneira nenhuma. O City já se adaptou a viver isso na temporada passada. Enfrentou muitos jogos na temporada passada em que o adversário se fechava, recuava, ficava ali aguardando o City tentar furar sua linha de marcação e buscando recuperar a bola para sair em velocidade. Mas o City conseguiu uma tríplice coroa jogando uma temporada inteira contra adversários assim em várias oportunidades. Porque o City conseguia desbloquear os sistemas defensivos, conseguia encontrar um passe, encontrar uma achada entre as linhas, quebrar um sistema de marcação com a visão de jogo para acionar o Haaland. Tanto que ele acabou fazendo mais de 50 gols na temporada. E isso foi o ponto-chave do jogo do City contra o Sevilla. A falta desse passe. E por quê? Para mim, é nítido. De Bruyne e Gundogan. O City no segundo tempo, ele até conseguiu mais oportunidades de gol. Conseguiu incomodar um pouco mais o Sevilla. Variacionou ainda mais, ampliou o seu sistema para ir mais para cima ainda e pressionar o Sevilla contra a própria defesa. Acabou encontrando gol com cruzamento do, se não me engano, foi do Rodri, que, aliás, a mudança do Rodri do Atlético de Madrid para o Rodri do City, sob o comando de Guardiola, para mim é surreal. Ele se tornou um dos melhores volantes do mundo e eu via ele como um jogador comum no Atlético. A mudança que o Guardiola fez nele tem que ser reconhecida sempre e sempre. Agora, ele acha um cruzamento e o Cole Palmer sobe de cabeça e consegue tirar do alcance do Bono. Ainda assim, foi uma das poucas oportunidades que o City teve de chances claras na partida, porque o Sevilla continuou ali se defendendo e tentando atacar em contra-ataques. Mas, o que a gente pode perceber, pouquíssimos toques na bola do Haaland, dificuldade para criar essas chances claras de gol e um sistema que sentiu a falta do meio-campo, da achada diferente do meio-campo. O passe do gol acabou sendo do Rodri, mas a gente tinha na temporada passada Rodri, De Bruyne e Gundogan como os caras se encontravam, como os caras que forneciam as possibilidades para o Haaland, como caras que pisavam dentro da área e faziam seus próprios gols e como os caras que davam assistência para o time como um todo. Eram os líderes nesse quesito, na maior parte do tempo. E o City fatalmente sente a saída do Gundogan, que foi para o Barcelona. Eu acho que vai sentir muito durante toda a temporada. Essa saída do Gundogan como um cara que nas últimas duas era um pilar daquele meio campo junto com o De Bruyne. Era uma capacidade inventiva, de passe, de achada, de visão, de participar no lance ofensivo, de pisar na área, de fazer gols, que o City não consegue ter até então com o Kovacic, que chegou para ser o substituto do Gundogan. E que vai levar tempo. Por quê? O Gundogan só chegou a esse auge dele sob o comando do Guardiola nas últimas duas temporadas. Mas ele chega, se não me engano, em 2016 no Manchester City, junto com o Guardiola. É a primeira contratação do Guardiola na era City. Mas demorou 4 ou 5 anos para dar certo, digamos assim, para extrair o melhor dele. O De Bruyne já levou um pouco menos de tempo para se tirar o auge dele. Só que o De Bruyne é muito mais craque do que o Gundogan. O De Bruyne é diferente, né? Então, acaba sendo mais fácil para o Guardiola extrair isso dele. E para piorar a vida do Guardiola na temporada, o De Bruyne, ele está machucado e deve passar por cirurgia e ficar 3 a 4 meses fora. Isso, para concorrentes da Premier League, é ótimo, principalmente para o Arsenal. Acho que o Arsenal pode investir muito nesse tempo, nesse início de temporada, 3 primeiros 4 meses, para tentar criar uma gordurinha ali na frente na Premier, quem sabe uns tropeços do City, porque vai ter mais dificuldade. A criação está afetada. Sente-se muito a falta de Gundogan e de De Bruyne, dessas pisadas na área, desses passes entre linhas que deixavam o Haaland oportunidade de gol, das assistências para o Haaland. O De Bruyne foi o que mais fez na temporada passada.
vai ficar 3 a 4 meses sem ele. E aí você tem as possíveis substituições. O resto do time do City está ali. Haaland, Grealish, você tem na defesa Walker, Stones, por mais que não tenha participado do jogo, você tem no gol Ederson, você tem Rodri, você vai ter o Bernardo Silva como opção, mas o meio campo é diferente. E os substitutos Kovacic, eu acho que é uma boa escolha para substituir o Gundogan, mas vai levar tempo. Não vejo o Kovacic fazendo uma temporada como fez a do Gundogan nos próximos 2 anos assim, de cara. E se fala em Paquetá. O Paquetá é um craque como o De Bruyne? De maneira nenhuma. Para mim ele tem um desnível absurdo, eu acho que para todo mundo. Mas a gente já viu o Guardiola fazer milagres com jogadores como, por exemplo, o Stone. Eu não via nada no Stones. O que o Guardiola fez, ele produzir na temporada passada é um absurdo. Tornou ele de um zagueiro para um volante, um cara que conseguia distribuir também o meio campo muito bem. É o primeiro passe, né? O início da criação passava também pelo Stones, inclusive que estava fora do jogo de hoje, podia talvez fazer uma certa diferença no meio campo, que o City sentiu falta. Mas ainda assim o Paquetá deve demorar para se extrair o melhor dele. É possível que venha a ser um jogador muito bom, como fez o Rodri, por exemplo, como o Guardiola fez com o Rodri, mas vai levar tempo. Então a minha visão é de que o City tem essa humilhação moral de perder para um Sevilla que nessa semana tinha perdido para o Valência em casa, um Valência que deve brigar para não cair na Liga. Óbvio que o Sevilla foi para jogar mais aberto contra o Valência, para buscar a vitória, para ser o protagonista do jogo. Contra o City a postura é diferente, mas é um City que se acostumou a jogar assim como protagonista para tentar furar uma defesa e não conseguiu contra o Sevilla e deve sofrer para conseguir durante a temporada, na minha opinião. O Paquetá e o Kovacic podem fornecer opções, mas não vai ser a mesma coisa que ter Rodri, De Bruyne e Gundogan. Para mim não tem dúvida disso no médio e curto prazo. Então o Guardiola vai ter que buscar possivelmente alterações, possivelmente variações de esquema, variações de opção, de criação. E tem também um lance para se detalhar, né? uma questão. O Gvardiol na esquerda. Acho que o movimento fica claro de que o Guardiola contratou o Gvardiol para ser esse zagueiro pelo lado esquerdo, quase um lateral esquerdo, porque o City se acostuma a jogar com 4 zagueiros em campo. O Stones como zagueiro pelo lado direito, que no momento ofensivo fechava uma linha de 3, o Stones vinha para ser um volante junto com o Rodri, e ficavam Rubem Dias, Laporte por vezes e Akanji ali atrás. Ou o Ake, que era o cara pela esquerda. Ficava Ake, Rubem Dias e Akanji, digamos assim. E o Stones liberado aqui mais à frente, mas com 4 zagueiros em campo. Com o Gvardiol, muito provavelmente pelo esse início, ele deve ser o cara escolhido para ocupar o lado esquerdo, tirando um pouco dos minutos do Ake. Se é que o Ake vai ser trazido para o meio, eu acho mais viável manter o Ake na esquerda, porque obviamente pode ser que dê certo sobre o comando do Guardiola, mas a partida que o Guardiola faz é muito abaixo. Ele deixava muito espaço, ele saía mal, ele dava botes errados muito à frente. E não é culpa dele, ele nunca tinha jogado na lateral esquerda. Ele é um cara rápido, ele é um cara de bom passe, mas ele é um zagueiro de origem. O Guardiola fez um Stone diferente com o tempo, o Guardiola fez um Ake diferente com o tempo. Não dá para cobrar que o Guardiola seja esse cara diferente com um mês de trabalho. Vai levar tempo, mas não foi um início promissor. Esse tem que ser o detalhe, tem que ser dito, né? Mas no todo, um City que fecha o ciclo, ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou a Premier League, ganhou a Champions e agora ganha a UEFA Super Cup. E começa com ânimo a mais para a temporada, mas tem o ânimo, só que tem coisas a lidar. A falta no meio campo de Gundogan e De Bruyne é a principal delas. Me diz aí no comentário o que você achou do jogo, o que você espera do City para a temporada. Muito obrigado por assistir. Se você está achando por aqui agora, seja bem-vindo ao canal. Se não, obrigado pelo apoio. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.